Olá turma, tudo bem com vocês? Bora para mais uma aula de resistência dos materiais. Pessoal, dando continuidade na nossa maratona de exemplos aqui, hoje nós iremos trabalhar com exemplos de dimensionamento de estruturas isostáticas que têm apoio de terceiro gênero. Na aula passada nós trabalhamos com exemplos de dimensionamento de estruturas de primeiro e segundo gênero. Eu não mostrei como é que funciona uma estrutura isostática que apresenta um apoio de terceiro gênero. Só recapitulando, apoio de terceiro gênero é aquele apoio fixo, aquele apoio engastado. No caso, é representado por essa simbologia. Tá? Então aqui eu poderia dizer que eu tenho um apoio fixo. O apoio do terceiro gênero, ele restringe três movimentos: vertical, horizontal e de rotação. Ou seja, eu não consigo movimentar a minha estrutura na vertical, na horizontal ou rotacionar a minha estrutura, porque é um apoio fixo, não móvel e nem semimóvel, certo? Então bora lá. A representação gráfica do apoio do terceiro gênero é desse jeitinho aqui, uma linhazinha vertical com linhas inclinadas durante a extensão dela, e é aquele mesmo processo. Apoio do primeiro gênero restringe quantos movimentos? Se ele restringe os movimentos, ele fornece quantas reações de apoio? Uma. Apoio do segundo gênero restringe quantos movimentos? Duas. Se restringe dois movimentos, quantas reações de apoio ele vai ter? Duas. Apoio do terceiro gênero restringe três movimentos, então vai ter três reações de apoio. O primeiro gênero, movimento vertical, reação vertical. Segundo gênero, restringe movimento horizontal e vertical. Logo terá as reações de apoio no sentido vertical e horizontal. No caso aqui do apoio do terceiro gênero, ele vai restringir os três momentos, os três movimentos. Vertical, logo irá aparecer uma reação na vertical. Restringe o movimento horizontal, aparecerá também uma reação horizontal. E restringe o movimento de rotação, logo vai aparecer um momento, famoso momento fletor. Okay? Aqui temos um exemplo. Vamos dimensionar essa estrutura que ela tem apenas um único apoio, que no caso é o engastado. O único apoio que possibilita que a estrutura tenha apenas um único apoio em uma das suas extremidades é o apoio do terceiro gênero. Tá? Uma estrutura jamais poderia ficar mais ou menos desse tipo, retilíneo com o apoio do primeiro gênero. Por quê? Porque ela iria cair. Ou poderia ficar assim, ó, com o apoio do segundo gênero, porque ela também iria cair. A única estrutura, o único apoio que permite que a estrutura tenha apenas um único apoio em uma das suas extremidades é o apoio do terceiro gênero, porque ele é engastado. Essa estrutura aqui, eu posso dizer que ela está em balanço. Por que em balanço? Porque uma das suas extremidades é livre, não tem absolutamente nada. Um exemplo bem comum, um exemplo prático, é a escada da escola. Se vocês notarem a escada da escola, uma das extremidades da escada não tem nada debaixo dela, ela está em balanço, ok? Então ali é um apoio do terceiro gênero em uma das suas extremidades. Vamos analisar nossa estrutura. Primeiro passo que eu indico para vocês, sugiro, é vocês identificar os apoios. Análise sobre as minhas estruturas e identifico que na minha estrutura eu tenho um único apoio. Esse apoio é de qual gênero? Terceiro. Se é do terceiro gênero, fornece quantas reações de apoio?
3, porque não impede 3 movimentos, vertical, horizontal e de momento. Então ele vai fornecer 3 reações de apoio. Já coloquei aqui para vocês, uma reação na vertical, uma reação na horizontal e uma reação de momento, tá? Agora eu vou analisar as equações de equilíbrio. Uma estrutura ou qualquer outro tipo de estrutura, ela vai sempre apresentar 3 equações de equilíbrio. Seja qualquer estrutura, sempre vai ter 3 equações de equilíbrio. Então, no caso dessa estrutura aqui, eu tenho quantas equações de equilíbrio? 3 equações. Quais são? Somatório dos momentos, somatório das forças verticais e o somatório das forças horizontais. Então eu vou fazer essa equivalência agora, essa comparação. O número de equações, não são 3, é igual ao número de reações. As reações também são 3. Então eu posso dizer que essa estrutura é o que? Isostática. Ok? Agora vamos calcular os valores dessas reações, tá? Porque aqui estão expressadas apenas por incógnitas, não tem os valores dessas reações. Então eu vou ter que calcular. Para calcular o valor dessas reações, eu vou trabalhar com as famosas equações de equilíbrio. A primeira que eu vou trabalhar, o somatório das forças verticais, ele deve ser igual a 0. Toda força que estiver atuando na minha estrutura para cima é positiva, e toda força vertical que estiver apontando para baixo na minha estrutura, ela vai ser negativa. Vamos lá, então vamos olhar o carregamento nessa estrutura. Eu tenho quantas forças atuando nela? Eu tenho 2. Tá vendo? Ó? Uma incógnita. É positiva ou negativa? Positiva, porque está apontando para cima. Então vai ficar mais reação vertical no ponto A. Tem mais alguma força vertical? Tenho esta. Ó. De quanto? 12. Qual é o sinal de convenção dela? Negativo. Por que negativo? Porque está apontando para baixo. Então menos 12. Tem mais alguma? Não. Se não tem mais nenhuma força vertical, vou igualar a 0. Então RVA é igual a... Aqui está menos 12. Vai para depois da igualdade o que? Positivo. Então vai ficar 12. Qual a unidade? 12 kN. Então o valor dessa reação vertical aqui, RVA, eu sei que ele vai ter um valor de quanto? 12 kN. Isso é óbvio, pessoal. Por quê? Porque se eu tenho uma força atuando de 12 kN na minha estrutura, logo a reação de apoio nessa estrutura vai ser 12 também. Ok? Vamos adiante. Vamos para as forças horizontais. Vou apagar aqui. O somatório das forças horizontais deve ser igual a 0. A força que estiver atuando para a minha direita é positiva, e a força que estiver atuando para a minha esquerda é negativa. Vamos analisar minha estrutura. Quais as forças horizontais que eu tenho? Essa força não é horizontal, essa não é horizontal e essa não é horizontal. Só tenho essa de horizontal. Mais ou menos RH. Mais, por quê? Porque está apontando para a minha direita. Então vai ficar mais RH é igual a 0. Então esse valorzinho aqui é o que? 0. Não tem mais nenhuma força. Agora eu vou calcular o somatório dos momentos. Quando eu tiver uma estrutura com apoio de terceiro gênero, é mais fácil de calcular, porque tem momento concentrado. Vou mostrar agora. O somatório dos momentos, ele deve ser em relação a um ponto. Como aqui eu tenho apenas um único ponto e não tenho o ponto B, eu vou levar em consideração o apoio A. Então, somatórios em relação ao ponto A deve ser igual a 0. Se a força tentar rotacionar a minha estrutura no sentido horário, é positiva.
e sentido anti-horário é negativo. Lembrando que momento nada mais é que força vezes distância, certo? Então vamos analisar qual a primeira força que eu tenho que tende a provocar um momento. Olha, diferente da estrutura anterior, do exemplo de dimensionamento anterior, aqui eu tenho essa reação de apoio, ó, tá vendo? Esse movimento aqui de giro. Quando eu tiver um movimento de giro aqui, eu digo que já é um momento concentrado. O que é um momento concentrado? É uma reação, uma ação que tende a provocar um movimento de rotação naquele ponto. Como aqui é uma reação de apoio, nesse pontozinho aqui vai ter uma provocação de momento. Então esse pontozinho aqui ele vai tender a rotacionar, ok? Então quando eu passo um momento concentrado para a equação de equilíbrio, ele não multiplica pela distância. Por que não multiplica pela distância? Porque ele já é um momento, ó, tá? Não precisa multiplicar pela distância para encontrar o momento, porque esse aqui já é um momento concentrado. Agora eu vou analisar. Esse momento concentrado está tentando rotacionar para a direita ou para a minha esquerda? Para a minha direita. Clebson, como é que eu sei que essa reação de momento aqui ela vai tentar rotacionar para a direita, sentido horário? Porque, pessoal, vocês calculam isso que vão atribuir o movimento de rotação arbitrário. No meu caso, eu aleguei que ele iria rotacionar no sentido horário, mas eu não sei. Mas vou verificar mais lá na frente se o movimento é certo, é esse, viu? Então eu vou colocar MA, já é um momento concentrado. Esse MA é positivo ou negativo? Está tentando rotacionar para a minha direita, é positivo. Então M mais MA. Qual é a próxima força que eu tenho que provoca momento? Eu tenho o RVA, ó. Mas eu sei que eu colocando o RVA aqui, vou colocar mais RVA, é a força. RVA é a força. Qual é a distância de RVA até o ponto? Porque eu sei que momento é força vezes distância. A força é RVA vezes a distância de RVA até o ponto. Qual a distância? Zero, porque se eu prolongar RVA aqui, vai estar atuando em cima do ponto A, então é zero. Eu tenho mais alguma força que provoca momento? Eu poderia ter RHA, mas saberia que RH também seria zero. Por quê? Porque está em cima do ponto. Então, RH multiplicado por zero dá zero, por isso que eu não coloquei. A próxima força que eu tenho é 12. 12 é a força. Qual a distância da força 12 até o apoio A? 5 metros. Porque momento não é força vezes distância. Força é 12, a distância é 5. Tem mais alguma força de momento? Não, então eu igualar zero. Essa operação aqui é positiva ou negativa? Isso mesmo, positivo. Porque se eu aplicar essa força aqui, ela vai tentar rotacionar a minha estrutura em qual sentido? Sentido horário. Então é positivo. É só você aplicar a regrinha do seu lápis, como eu expliquei nas minhas aulas passadas. Quem assistiu sabe o que eu estou falando. Tá? Então você quer mais. Vamos à operação. Mais MA. Lembrando que eu não multipliquei MA porque eu sei que é um momento concentrado. Clebson, mas quando é que eu sei que é um momento concentrado? Quando você vê essa convençãozinha aqui, esse símbolo de rotação. Ok? EVA vezes 0 é 0. 12 vezes 5 dá 72, fica mais 72. Tem mais algum? Não, igual a zero. Então, mais MA é igual a menos 72. Por que menos? Porque 72 aqui está positivo. Ele vai para depois da igualdade o que? Negativo. Eu vou multiplicar por menos 1 para tornar positivo. Então vai ficar menos MA é igual a 72. Qual a unidade? Força, que é quilonewton. E distância que eu tenho, metro. Então sempre a unidade do momento vai ser força vezes distância, no caso, quilonewton por metro. Ah, Clebson, mas MA deu negativo. E agora? É o seguinte, pessoal, quando a incógnita MA der negativa, é porque o sentido de giro que eu adotei está errado. Quando é negativa, a estrutura vai rotacionar em que sentido? Anti-horário.
Então aqui, esse sentido de giro aqui não é verdadeiro, ó. Então eu vou ter que pegar e mudar, ó. Então ele vai rotacionar nesse sentido aqui, ó, o verdadeiro. Pronto. Eu comprovei através da minha equação de equilíbrio dos momentos que o sentido de giro é esse aqui, ó. Esse MA aqui terá um valor de quanto? 72 kN por metro. Não é esse sentido aqui não, viu? Achei essa incógnita, achei essa e achei essa. Finalizei minha estrutura, carregamento dela. Ok? Vamos para o exemplo 2, quando trabalha mais de um carregamento. Processo bem simples também. Identifico o apoio. Nessa estrutura aqui eu tenho no ponto A apenas um único apoio, que é o terceiro gênero. Se é do terceiro, fornece quantas reações de apoio? 3. Uma vertical, uma horizontal e uma de momento. 3 reações. Nessa estrutura aqui eu tenho quantas equações de equilíbrio? Sempre vai ser 3 também. Então posso dizer que o número de equações é igual ao número de reações, porque eu tenho 3 equações de equilíbrio e tenho 3 reações. Sendo assim, torna-se a estrutura o quê? Isostática. Ok? Segundo passo é calcular o somatório das forças verticais. Vamos nós. O somatório das forças verticais, ele deve ser igual a 0. Força que tiver para cima é positiva e força vertical que estiver para baixo será negativa. Vamos analisar nosso carregamento. Isso aqui é força vertical? Não. Isso aqui é força vertical? Não. Isso aqui é força vertical? Sim. Positiva ou negativa? Positiva. Por quê? Porque está para cima. Então vai ficar mais RVA. Tem mais alguma força vertical? Vou analisar isso aqui. Esse 4 é positivo ou negativo? Negativo. Por quê? Porque está apontando para baixo. Menos 4. Tem mais alguma? Sim. 6. Positivo ou negativo? Positivo, porque está apontando para cima. Tem mais alguma força vertical? Tenho esta. Positiva ou negativa? Positiva. Negativa, porque está apontando para baixo. Tem mais alguma força vertical? Não. Se não tiver, eu faço o que? Igual a 0. Certo? Agora eu vou operar. Mais RVA. Tá? Eu vou trabalhar com os negativos aqui. Menos 4 menos 8 dá menos 12. Mais 6 é igual a 0. Mais RVA. Essa operação aqui, o sinal do maior negativo. Menos 12 mais 6 é igual a menos 6 igual a 0. Jogando RVA é igual, jogando menos 6 para depois da igualdade fica 6. Então a reação de apoio vertical no ponto A é 6 kN. Então esse valorzinho aqui é de 6 kN, tá? 6 kN, tá? Cleber, você não multiplicou pela distância. A única equação de equilíbrio que multiplica pela distância, pessoal, é o somatório dos momentos, que a gente vai trabalhar com ela agora. Ok? Então vamos trabalhar com o somatório dos momentos. Somatório dos momentos, ele deve ser igual ao quê? Igual a 0. Mas só que o somatório desse momento deve ser em relação ao ponto fixo. Ponto de apoio, que no caso aqui só tem um ponto, eu vou levar em consideração o apoio A. É igual a 0. Sentido de giro para sentido horário é positivo, anti-horário é negativo. Já coloquei aqui para vocês, ó. Analisando a estrutura também, eu tenho um momento concentrado, não tem? Tem, esse MA. Ele é, lembrando que o sentido de giro dele inicial é arbitrário. Eu adotei também que ele vai tentar ser girado no sentido horário. Esse MA é positivo ou negativo? Positivo, porque está tentando rotacionar minha estrutura no sentido horário. Então eu vou colocar bem embaixo aqui, ó, mais MA. Qual é a próxima força que eu tenho que provoca o momento? Eu já sei que RVA vai ser 0. Por quê? Porque RVA multiplicado pela distância, que no caso aqui não tem, vai ser 0. Por isso que eu nem vou colocar mais. E RH a mesma coisa também, porque está em cima do ponto. Porque momento não é igual força vezes distância. Vou analisar. Momento é igual. Quem é a força? RVA.
Qual é a distância de RVA até o ponto A? Zero, porque não tem. Então, RVA vezes zero dá zero. É a mesma coisa para RHA. Então, essas duas aqui eu nem vou utilizar. Ok? Não vou enquadrar, porque vamos para a próxima força. Esse 4 kN aqui. Então, pronto. 4 kN é a força. Qual é a distância de 4 kN até o apoio A? 1,25. Porque momento não é força vezes distância. A força é 4. A distância até o apoio A é 1,25. Esse 4 aqui, esse momento, essa força de 4 kN está provocando um momento de giro em qual sentido? Muito bem, se eu prolongar vai ser no sentido horário, então será positivo. Qual é a próxima força que eu tenho que provoca o momento? 6 kN. 6 kN é a força. Qual é a distância de 6 kN até o apoio A? É só vocês somarem 1,55 mais 1,25, que no caso vai dar 2,80. Tá? Quanto é a força? 6. Qual a distância da força 6 até o ponto A? 2,8. Esse sentido de giro aqui é positivo ou negativo? Se eu prolongar isso aqui, vai tentar rotacionar a minha estrutura no sentido anti-horário. Então será negativo. Tem mais alguma força que provoca momento? Tem essa aqui, ó, de 8. Tá? Eu nem calculei as horizontais ainda, né, pessoal? Mas já que eu calculo, tá? Eu esqueci. Essa de 8 vai provocar um momento? Vai. 8 é a força. Qual é a distância da força 8 até o ponto? É só você somar tudo. 2,20 mais 1,55 mais 1,25, que no caso vai dar 5 metros. Esse sentido de giro aqui, que essa força tende a provocar, é positiva ou negativa? Positivo, porque se eu prolongar, vai tentar rotacionar a minha estrutura no sentido horário, então é positiva. Tem mais alguma força que provoca momento? Não, não tenho. Então eu faço o que? Igual a zero. Agora eu vou operar. Mais MA. 4 vezes 1,5 vai dar 5. Mais 5. Menos 6 vezes 2,8 dá 16,8. Mais 8 vezes 5, 40. Vou trabalhar com os positivos. MA é igual. Mais 5 mais 40 dá mais 45. Menos 16, repito, vírgula 8. Igual a 0. MA mais 45 menos 18,5 dá sinal do maior, positivo. 45 menos 16,8 dá quanto? 28,2. Tem mais alguma coisa? Não, igual a 0. Vou jogar para depois da igualdade. Então, MA é igual a menos 28,2. Multiplicando por menos 1. Menos MA é igual a 28,2. Qual a unidade? Se é momento, é força, que é kN, multiplicado pela distância. Essa incógnita aqui deu negativa, porque o sentido de giro dela deve ser no sentido anti-horário, não no sentido horário. Então teria que reverter o processo. Então MA aqui, ó, teria um valor de 28,2 kN, tá? Vou apagar aqui para finalizar encontrando o somatório das forças horizontais. Bem simples, ó. Somatório, que eu tinha esquecido, das forças horizontais deve ser igual a 0. A força que tiver para a direita ela é positiva, a força que tiver para a esquerda é negativa. Vamos analisar nossa estrutura. Quais as forças horizontais que eu tenho? Eu tenho RH e 5 kN. Esse RH vai ser positivo ou negativo? Bem, positivo, mais RH. Tem mais alguma força horizontal? Tenho, de 5. Positiva ou negativa? Positiva. Negativa, perdão, menos 5. Tem mais alguma? Não, então é igual a 0. RH é igual a 5.
porque está negativo vai para depois da igualdade positiva, com a unidade quilonewton. Clebson, quando dá positivo que é a incógnita, porque eu estou no caminho certo, tá? Eu coloquei para a direita, é positivo aqui? É, então ela é para a direita mesmo. Ah, se aqui tivesse negativa, Clebson, tivesse dado negativo, então eu teria que mudar o sentido da minha força horizontal, ok? Então esses sinais aqui são muito importantes para definir o sentido das suas incógnitas que você arbitrou anteriormente. Pessoal, então a aula de hoje é isso. No finalzinho tem um exercício proposto para vocês calcular, tá? Nada de outro mundo, nada difícil, bem simples e intuitivo. Lembrando que essa força horizontal 5, ela não tem momento. Por quê? Porque momento, né? Força vezes distância. Momento é igual. Quem é a força? 5. Qual a distância de 5 até o apoio A? Não é 5 metros não, porque se você prolongar 5 até o apoio A, você vai ver que a linha de incidência dela está em cima do ponto A, pois não tem distância, é igual a 0. Por isso que essa força não tem momento, e eu não coloquei nas equações do momento. Pessoal, então é isso, forte abraço, até a próxima aula, se cuidem, fui!